Olá para todos os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Finalizamos o nosso primeiro trimestre, estamos iniciando agora o nosso segundo trimestre. O primeiro trimestre, irmão, foi muito abençoado. Nós vemos ali sobre os 10 mandamentos e estamos iniciando agora o nosso segundo trimestre com o Evangelho segundo Lucas. É um evangelho maravilhoso que vai nos dar um enriquecimento muito grande, tanto para a nossa vida espiritual como para a nossa vida ministerial. Nós temos que estudar o livro de Lucas, porque é um livro, irmão, muito abrangente, ricos em detalhes sobre o ministério de Jesus, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse livro. Esse livro tem detalhes que só o livro de Lucas tem, né? O livro de Mateus e de Marcos não tem os detalhes que o livro de Lucas tem. Por quê, irmãos? Porque o livro de Lucas é um livro que foi escrito para todas as pessoas do universo todo, para os pobres, para os excluídos, para os desprezados. Então, é um livro com uma literatura muito rica em detalhes sobre o ministério de Jesus. Nós temos esse homem chamado Lucas, que em uma das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele se converte ao cristianismo e após a sua conversão ele passa então a ajudar a obra do apóstolo Paulo e também a obra de Jesus. E o apóstolo Paulo, irmãos, vai lembrar sobre ele. Alguns dizem que essa lembrança que o apóstolo Paulo traz nas suas 3 epístolas é o fato da autoria do livro de Lucas ser para ele e o livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo vai citar o nome de Lucas ali em Colossenses capítulo 4, versículo 14, também em 2 Timóteo 4:11 e em Filemão, versículo 24. Foi um historiador nato, um homem bem estudado, um homem muito bem dedicado aos estudos, inteligente, né, de uma sabedoria muito rica. E ele então, irmãos, é chamado, né, é vocacionado para essa obra maravilhosa da pregação, dessa obra maravilhosa de escrever os fatos narrados ali por pessoas que estiveram com Jesus, pessoas que presenciaram as obras que Jesus fez, os milagres que o Senhor Jesus fez. Para ver que Lucas, ele não é discípulo de Jesus, Lucas não esteve com Jesus, mas, irmãos, ele traz detalhes de pessoas que verdadeiramente estiveram com Jesus, pessoas que foram discípulos de Jesus, né, como o próprio Pedro, Tiago, João, pessoas que estiveram com ele na época que Lucas estava trazendo os fatos narrados para escrever o seu livro. Ele com certeza conversou com os discípulos que estiveram com Jesus, pois que alguns detalhes importantes que não tem nos outros livros nós encontramos no livro de Lucas. Lucas, irmãos, ele vai dominar o grego clássico. Então, essa dominação dessa língua faz com que Lucas venha escrever para os gregos. E escrevendo para os gregos, irmãos, não é fácil, porque nós sabemos que os gregos, eles são os construtores da matemática, da ciência e da filosofia. Então, são homens sábios, letrados, homens entendidos, intelectuais, e com certeza não ia receber qualquer coisa. Então, Lucas, irmãos, vai apresentar para eles um Jesus perfeito, dentro da sua abrangência dos fatos narrados, autenticados de uma forma maravilhosa, uma literatura rica. Para alguns, um dos livros mais fascinantes do mundo todo é o livro de Lucas. Como os gregos, irmãos, nós sabemos que são muito adeptos a vários deuses. Se Lucas apresenta Jesus como sendo um Deus, seria mais um, tantos outros que eles já conheciam, tantos outros que eles já adoravam. Então Lucas traz para os gregos um Jesus perfeito. Aí isso chama a atenção dos gregos. Mas o livro de Lucas foi escrito só para os gregos? Lucas escreveu só para os romanos, só para os judeus, só para os gentios? Não, o livro de Lucas, irmãos, ele é abrangente. Ele foi escrito para todas as pessoas que gostam de estudar a Bíblia, que se interessam pelos fatos narrados, né, das passagens maravilhosas de Jesus aqui na Terra. Lucas, irmãos, para alguns, nasceu em Antioquia da Síria, mas para outros ele nasceu em Filipos. Dizem alguns que ele escreveu o livro no ano 63 DC, depois de Cristo. Por quê, irmãos? Há alguns fatos dele que estiveram narrados na Bíblia nos diz sobre a destruição de Jerusalém. DC 70, né, depois de Cristo, no ano 70. Então alguns dizem que não, que Lucas escreveu esse evangelho depois da destruição de Jerusalém, porque tem fatos narrados aqui no livro dele sobre a destruição de Jerusalém. Mas alguns apontam o livro dele como sendo escrito no ano 63 depois de Cristo. Então o livro, irmãos, repleto de muitos detalhes que só Lucas
como sendo um médico amado, cooperador, companheiro do apóstolo Paulo, podia nos revelar. Ele vai escrever o seu livro para o seu amigo excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo porque esse homem era importante e um homem que tinha muito dinheiro. Então, sendo um homem importante, para alguns, governador de Roma, para outros, apenas um funcionário, do Império de Roma, mas de um fato ou de outro, era um homem que tinha posição, era um homem que tinha status, era um homem que tinha prestígio, era um homem que tinha poder, tinha riqueza, e com isso contribuiu com a obra missionária de Lucas. Quando ele estava escrevendo, um dos fatos que nós vemos pelos historiadores era que Teófilo ele compilava os manuscritos que Lucas ia escrevendo dos fatos narrados por Jesus Cristo. Com certeza, mais um pouco à frente, Teófilo também, como era gentil, prova é que o livro de Lucas é escrito por um gentil que se converteu numa viagem missionária de Paulo, vai escrever para um gentil chamado Teófilo que depois se converte. Então nós vemos aí os detalhes interessantes desse livro, que mostra como é que Deus ele é maravilhoso e buscou de uma forma maravilhosa levar o Evangelho também para os gentios, não só esperava Jesus Cristo como no cavalo branco e os libertar do Império Romano. Mas então, como Jesus vem humildemente montado numa jumentinha simples, os judeus não aceitaram, e nós que éramos gentios, hoje somos a igreja, o aceitamos, e então Lucas, que era um gentio, se converteu, vai escrever esse livro também para os gentios, que éramos nós, antes de aceitar Jesus Cristo. Então, um livro maravilhoso, um livro fascinante, um livro que com certeza vai abençoar muito tanto a nossa vida espiritual como o nosso ministério. E tem detalhes nesse livro, irmão, que é interessante. Não tem no livro de Mateus, nem no livro de Marcos. Nós sabemos que Mateus vai escrever o seu livro para os judeus, Marcos vai escrever o livro para os romanos e Lucas vai escrever o livro para os gentios. E dentro desse livro de Lucas, irmãos, é só nele que tem um fato narrado dali Jesus contar com seus 12 anos no templo, sua mãe e seu pai o procura, e ali nós vemos a primeira fala de Jesus. Também no livro de Lucas tem a passagem onde Jesus Cristo está na casa de Pedro, a sua sogra está enferma e ele vai detalhar que essa febre era muito alta. Então nós vemos que o livro de Lucas, irmãos, tem detalhes maravilhosos para enriquecimento do nosso ministério. Também nós vemos que o livro de Lucas ele dá uma ênfase muito grande para os pobres excluídos, para as mulheres, igual está ali em Lucas 8, versículo 2, 3, as mulheres cooperavam com a obra de Jesus, as mulheres cooperavam financeiramente com o ministério de Jesus e elas ganham uma ênfase. Também que naquela época lá, as mulheres, irmãos, elas sofriam muito, elas não eram tão valorizadas como elas são hoje, nos nossos dias atuais. Mas Lucas vai dar detalhes importantes a respeito da obra das mulheres no ministério de Jesus. E isso é muito importante para as servas do Senhor, isso é muito importante para as mulheres, tanto naquela época como a época de hoje, tem o seu valor dentro do ministério de Jesus. Também, irmãos, nós vemos no livro de Lucas que ele traz a salvação universal. Ali em Lucas capítulo 19, versículo 10, tem ali esse versículo, eles nos garante uma salvação para todas as pessoas, não somente para os ricos, mas para os pobres, não somente para a nação de Israel, mas para todas as nações, não só para as pessoas altas, mas também para as pessoas baixas. Então, para todos, irmãos, dependente de raça, cor, credo, religião, dependente de nação, dependente de qualquer coisa, ele nos traz uma salvação universal, abrangendo todas as pessoas do mundo todo. Aqueles que querem aceitar Jesus, o livro de Lucas, ele traz como uma soteriologia, que é o estudo da salvação para as nossas vidas. Então, se você quer levar para alguma pessoa, irmãos, a respeito da salvação, leve o livro de Lucas. O livro de Lucas é muito importante para nós aprendermos sobre a salvação. Também no livro de Lucas, irmãos, nós encontramos a importância de apresentar Jesus como homem perfeito, pelos fatos que Jesus venceu o diabo lá no deserto, Lucas 4, 1 ao 13, como homem perfeito, Jesus vence Satanás. Também nós vemos ali Lucas apresentando Jesus quando o Espírito Santo repousa sobre ele, e o Espírito Santo tem uma ênfase muito boa no livro de Lucas. E o Espírito Santo, irmãos, ajudou muito a obra de Jesus Cristo, fortaleceu muito o Senhor, e Lucas vai trazer aqui de uma certa forma, assim, dar uns detalhes importantes sobre o Espírito Santo. Então, irmãos, é um livro maravilhoso, é um livro que vai nos enriquecer,
vai ser um trimestre maravilhoso para as nossas vidas. Vamos aprender muito sobre esse livro, sobre Lucas, um médico amado, apresentando Jesus como um homem perfeito, e eu tenho certeza que você vai amar muito. Então, irmão, depois desse panorama, né, que a gente observou aqui, nós temos então no nosso textual, que nós vamos estar meditando Lucas 1, versículo 4, né, e do Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4, vai ser os versículos que vamos estar abordando dentro da lição que vai ser apresentada agora domingo. O objetivo específico dessa lição vai ser apresentar o terceiro evangelho, né? Apresentamos aqui o terceiro evangelho, né, segundo São Lucas, escrito aí para os gentios, conhecer os fundamentos e historicidade da fé cristã. Você, irmão, precisa conhecer a base, os fundamentos da fé cristã. São fatos narrados por várias pessoas. Não é possível que um homem, vendo várias pessoas falando a mesma coisa, várias pessoas vão mentir acerca de algum assunto. Então não era só uma pessoa que Lucas foi fazer a pesquisa, foi várias pessoas que disseram muitas coisas concernentes ao ministério de Jesus. Então os fatos narrados são verídicos, apesar que algumas pessoas tentaram no decorrer do ano tirar de Lucas a veracidade dos fatos que ele narrou. Depois de muito tempo foram descobrindo alguns manuscritos que foram revelando que realmente o que Lucas falava é verdade, o que Lucas falou é autêntico, como aqueles historiadores que são contra ou os a favor, todos eles, unânimes, aceitou a autenticidade do livro de Lucas, sendo para Lucas, e as verdades que ele escreveu no seu livro. Então, irmãos, afirmar a universalidade da fé cristã, que era universal para todos, e expor a identidade de Jesus, o Messias esperado, né? Jesus, nós sabemos que ele é tanto Filho de Deus como Filho do homem. Nós vamos ter que expor isso na nossa lição de domingo, né? Expor para toda a classe. Tópico 1 vai falar sobre o terceiro evangelho, a autoria e a data, né? Nós aqui já aprendemos a autoria de Lucas, e a data foi 62, 63 depois de Cristo, né? Alguns fatos narrados no livro de Lucas contam sobre a destruição de Jerusalém, mas isso não prova que ele foi escrito em 70 depois de Cristo, viu? Porque muitos historiadores e muitos estudiosos viram e observaram que o livro de Lucas foi escrito mais ou menos no ano 63 depois de Cristo. Amém? Bom, a obra, né, de Lucas é uma obra fascinante, uma obra literária rica em detalhes maravilhosos, né? Lucas era historiador e também médico, muito inteligente, e tanto ele exercia a medicina, ajudando o apóstolo Paulo muitas das vezes, como historiador, botava ali sua projeto do lado e saía perguntando, saía nas cidades, saía pelo meio do povo, ia ouvindo mensagem, ia ouvindo os discípulos, e ali como historiador nato foi trazendo minuciosamente os detalhes, os fatos narrados por aquelas pessoas, as testemunhas oculares que tiveram com Jesus, que viram o ministério de Jesus, e ele foi colocando no seu livro, e foi escrevendo o livro de Lucas, depois também a obra do Atos dos Apóstolos, e foi um historiador, irmão, que deixou uma obra fascinante para nós estudarmos, uma obra que nós temos que nos apaixonar por ela, que é a obra do livro de Lucas e Atos dos Apóstolos. Bom, os destinatários originais, né, nós já vimos aqui, foi ao seu amigo Teófilo, que o cooperou, que o ajudou com ele, um gentil que depois se converte. Bom, 2. O cristianismo no seu contexto histórico, né? A fé cristã não é uma lenda, não é um fato. Então, irmãos, tudo que Lucas escreveu não são lendas, não são fábulas, narrativas que talvez aconteceu, ou coisas que ouviu falar. Não, são fatos claros, nítidos, verdadeiros, de um homem que se dedicou à sua vida, de um homem que buscou nos detalhes minuciosos os fatos narrados pelos amigos que estiveram com Jesus, pelas pessoas que conviveram com Jesus, e ele colocou no seu livro. Então não estamos aqui, irmãos, falando sobre uma lenda, ou sobre algumas fábulas contadas por alguma pessoa que talvez sonhou, imaginou. Não, foram fatos verdadeiros que aconteceu na obra, na vida de Jesus Cristo, o homem perfeito. 2. Discipulado através dos fatos. Lucas escreveu o Evangelho, irmãos, para formar discípulos. Então você quer ser discípulo, você que quer se aproximar mais de Deus, você que quer conhecer mais a obra do ministério de Jesus Cristo, você que quer se chegar mais perto do Espírito Santo, você quer tornar um discípulo, então estuda o livro de Lucas. Ele escreveu para nós que queremos ser discípulos de Jesus Cristo. Bom, o tópico 3 vai falar sobre a universalidade da salvação.
A salvação ela é universal, ela não só é apenas para os judeus, é uma nação escolhida por Deus, não só apenas para os gentios, mas é para todos os povos e nações. Primeiro, a história da salvação tem 3 estágios, e o Lucas vai apresentar os 2 primeiros estágios, né, que é o estágio do Antigo Testamento, lá em Lucas 16, onde fala a lei e o profeta. Ali nos apresenta o estágio da salvação no tempo do Antigo Testamento. Deus tem um plano para salvar o povo através da lei. Nós temos o segundo estágio, que é o estágio do ministério de Jesus, quando ele vem para difundir, quando ele vem para divulgar, quando ele vem para falar, quando ele vem para trazer, transmitir, né, o reino de Deus para todos os pecadores da face da terra, buscando os homens aproximar-se de Deus. Então, o tempo da salvação, apresentado por Lucas, no ministério, na passagem de Jesus Cristo na terra. E nós temos o terceiro estágio, o terceiro tempo da salvação, aí já é em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, quando Jesus disse em Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, no capítulo 2 de Atos, nós temos o nascimento da igreja e os primeiros caminhar da igreja aqui na terra. Depois nós temos ali as obras dos apóstolos, né? A pregação do evangelho, e a continuidade dessa pregação da salvação é da igreja. E hoje nós estamos no tempo da igreja. A igreja hoje ela tem esse privilégio maravilhoso de pregar a salvação para todas as humanidades. Não importa, irmãos, qual seja o meio que você venha pregar, se seja através da tecnologia, seja através das redes sociais, seja de boca em boca, se seja por panfleto, uma forma nós temos que pregar a salvação para todas as pessoas do mundo todo, não importa onde você está. Então estão aí os 3 estágios da salvação: Antigo Testamento, Jesus Cristo e também da igreja. 2. A salvação em seu aspecto universal. Tem um amplo destaque dado aos gentios. O próprio Lucas endereça para um gentio, Teófilo. Então, dentro do livro de Lucas, há um destaque para as pessoas que excluídas, para as pessoas que são pobres, apesar que tinha alguns ricos que seguiam a Jesus, mas os detalhes mais importantes a respeito da salvação é dado para os pobres, uma ênfase, né? Aí para pobres, excluídos, para as pessoas que são desprezadas, para as mulheres, para os samaritanos e etc. Bom, também no livro de Lucas nós temos a descendência, né, de Cristo, que vai até Adão, né, pai de toda a humanidade, mostrando aí que o interesse de Jesus pela humanidade e também mostrando que Jesus era homem, nascido de homem. Então, desde Adão, ali da descida ali do Espírito Santo sobre Jesus, até Adão, nós vemos ali a genealogia de Jesus. Tanto em Lucas como em Mateus, nós vemos a genealogia de Jesus. Em Mateus, nós vamos até a Abraão, que é pai dos judeus, e em Lucas, nós vamos até Adão, que é pai de toda a raça humana. Mas isso não interfere muito nos fatos, não. O que mais nos chamamos a atenção nas 2 genealogias é que chega até Davi. Isso é que é o importante, né, irmãos? Porque foi profetizado no livro de 1 Samuel que o rei dos reis, o Messias, viria da descendência de Davi. E então, a prova é que as 2 genealogias passam pela vida de Davi. Está lá em Isaías 11, falando sobre isso, né, profetizando sobre o renovo de Davi, né, o renovo de Jessé. Bom, um destaque também no livro de Lucas que nós vamos estudar, que nós vamos ver, para os samaritanos. Lucas capítulo 9, versículo 51, versículo 56, narra quando Jesus chega na aldeia de Samaria e os discípulos vão até lá para procurar um local para ficar. Ele não é aceito nessa aldeia de Samaria. Os discípulos, então Tiago e João, pedem para que eles venham fazer uma oração e descer fogo do céu. Jesus não permite que isso venha acontecer e ainda fala para eles: vocês não sabem para que eu vim? Eu não vim para matar, eu vim para dar vida, eu vim para salvar. Então a primeira passagem que nós vemos sobre alguns detalhes dos samaritanos. Nós também temos lá em Lucas 10, 25 ao 37, e ali caiu na mão dos salteadores. Passou o sacerdote, passou o levita, e nenhum deles fizeram nada. Mas quando o samaritano viu aquele homem, que é machucado, aquele homem ferido, ele colocou azeite sobre a sua ferida, colocou sobre o seu cavalo, levou até uma estalagem, ali deu algumas moedas e disse: de tudo que esse homem precisar, pode dar para ele, que na volta eu vou retribuir aquilo que ele gastou. Então, o bom samaritano é apresentado também em Lucas 10.
Lucas 17, versículo 11 ao 19, Jesus vai nos apresentar ali o fato de que ele estava indo para uma aldeia, passando por Samaria, haviam 10 leprosos. Esses 10 leprosos pedem para que Jesus tenha misericórdia deles. Jesus diz, vai até o sacerdote, apresentam. Quando ele chega diante do sacerdote, eles são curados, mas somente um volta para agradecer a cura que recebeu. E o interessante também, irmãos, é que Deus, ele procura toda a humanidade, os pobres e os excluídos. Está em Lucas 19, versículo de 1 a 10, a passagem de Zaqueu. Está em Lucas 7, 36 ao 50, quando Jesus vai na casa do fariseu. O fariseu não recebe ele com os ósculos santos, não lava os seus pés, não unge ele, mas uma pecadora vai, sabendo que Jesus está na casa do fariseu, vai até lá. Chegando lá, essa mulher, irmãos, ela vai molhar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com seus cabelos e derramar um unguento sobre os seus pés. Então, irmãos, uma mulher que era pobre, uma mulher que era excluída, ela recebe a salvação por esse ato de humildade diante dos fariseus e diante de Jesus. Outro fato também interessante, nós temos em Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 44, quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, 2 assassinos, dois pecadores são colocados diante dele, uma à direita e outra à esquerda. Um dizia para ele, olha, desce daí, você não é o rei dos judeus, mostra o seu poder. E o outro ficava pedindo misericórdia, pedindo clemência, lembra-te de me conectar no teu reino. E Jesus, vendo aquela fé daquele homem, naquele ato ali, ele teve íntima compaixão por ele, por aquele homem pobre, aquele homem excluído, e aquele homem estava na beira da morte, e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então um detalhe importante aí, como que Jesus, ele busca, toda a humanidade para salvar e não se perder, desde que a humanidade queira. Porque um quis e o outro não. O que quis entrou no paraíso. O que não quis, infelizmente, não alcançou a salvação. Bom, e no quarto tópico, irmão, nós vamos ver a identidade de Jesus, o Messias esperado, Jesus, o homem perfeito. Está em Lucas 1,35, apresenta como sendo filho de Deus. Lucas 5,24, filho do homem. E filho do homem vai aparecer mais ou menos 25 vezes no livro de Lucas, provando a sua encarnação como nascendo de uma mulher, de uma virgem, Maria, como nós sabemos, e aí então ele se tornando filho do homem, e esse homem perfeito no seu caminhar, perfeito no seu falar, perfeito no seu ministério, um homem obediente, um homem nato. Jesus Cristo, irmãos, é o nosso homem perfeito. Nós temos que nos inspirar nele, porque realmente a obra dele é fascinante. A vida de Jesus é fascinante. E como homem perfeito, irmãos, ele vence Satanás. Como homem perfeito, ele faz a obra. Como homem perfeito, ele tem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, irmãos, ele vai ser de uma importância grande no ministério de Jesus. O Espírito Santo é profetizado por Isaías no capítulo 11, é profetizado por Isaías no capítulo 61, versículo 1. E essa descida do Espírito Santo, irmãos, que aconteceu em Lucas, e todo o envolvimento do Espírito Santo no ministério de Jesus é de muita importância. Provérbio, nós vamos ver isso em Lucas 4, versículo 18, onde Jesus está dentro de uma sinagoga e pedem para ele ler um dos manuscritos, e quando ele vai ler, cai justamente em Isaías 61, versículo 1, ele diz, isso que o profeta profetizou é a respeito da minha vida, está aqui, eu, o homem que foi escolhido para fazer a obra, para ser cheio do Espírito Santo, o homem que foi divulgar o Evangelho para os pobres, os excluídos, os miseráveis, para os quebrantados do coração. Então, quando ele fala aquilo ali, os homens não aceitam aquela palavra de Jesus, expulsam da sinagoga, chegam perto de um precipício, querem lançar Jesus no precipício. Mas o que nós vemos ali é Jesus com muita autoridade, Jesus com muito poder, muita graça, passa no meio deles e segue o seu caminhar, segue a sua obra. Então, irmão, vai ser um trimestre muito louvável, um trimestre abençoado. Vamos estudar aí o terceiro evangelho da Bíblia Sagrada, o Evangelho de Lucas. Nós sabemos que é um só evangelho por 3 homens que o escreveu, e vai ser muito interessante poder estudar essa obra. O livro de Lucas nos traz um evangelho para pobres, excluídos, nos traz um evangelho abrangendo a obra do Espírito Santo, nos traz um evangelho de amor, de perdão, de misericórdia, de salvação, de pureza, de santidade, de busca pelo Espírito Santo. Nos traz um evangelho com detalhes surpreendentes e maravilhosos concernente à obra de Jesus. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tenho certeza que você vai se tornar mais crente depois de estudar esse evangelho segundo São Lucas.
Que Deus abençoe a todos, que seja um trimestre muito gostoso para nossas vidas, que o Senhor possa abençoar cada professor, cada aluno que vai estudar sobre esse Evangelho. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima aula.